Fala galera da Loucos por Vasco! Hoje o vídeo está recheado de informações importantes que você não pode perder. Vamos falar de 3 notícias quentes que prometem mexer com o coração de qualquer vascaíno. Então, já deixa aquele like, se inscreve no canal e fica comigo até o final, porque a última notícia vai te surpreender. O Vasco da Gama entra em campo na próxima terça-feira, dia 8, para enfrentar o Puerto Cabello, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Além de ser um jogo crucial para as pretensões do gigante da colina na competição, o duelo carrega um peso histórico. O Vasco jamais foi derrotado por equipes venezuelanas em 8 confrontos disputados até hoje. Essa marca impressionante reforça a tradição do clube em competições internacionais e aumenta a expectativa para o embate em São Januário. A história do Vasco contra times da Venezuela é marcada por desempenhos sólidos e resultados consistentes. Em 8 partidas realizadas desde os anos 2000, o Cruz Maltino venceu 6 vezes e empatou 2, com um saldo positivo de 9 gols, 11 marcados e apenas 2 sofridos. O aproveitamento é ainda mais expressivo quando jogos em casa estão em questão. Nas 4 oportunidades em que recebeu adversários venezuelanos, o Vasco sempre saiu vitorioso, mantendo sua invencibilidade absoluta em São Januário. Esses números não são apenas estatísticas, eles representam uma tradição de respeito e superioridade em confrontos internacionais. Entre os adversários já enfrentados pelo Vasco, destacam-se nomes como Deportivo Táchira, Caracas e Deportivo Galécia. Contra o Táchira, por exemplo, o gigante da colina disputou 4 partidas, todas com resultados positivos. Essas experiências anteriores demonstram que o Vasco tem plenas condições de encarar o desafio contra o Puerto Cabello, mesmo que seja o primeiro confronto entre as 2 equipes na história. No entanto, apesar da invencibilidade histórica, o Vasco não pode se dar ao luxo de subestimar o adversário. O futebol moderno exige atenção total, especialmente em competições como a Sul-Americana, onde cada ponto pode fazer a diferença na classificação. O empate por 3-3 contra o Melgar, na estreia do Grupo G, serviu como um alerta sobre a necessidade de maior consistência defensiva e eficiência ofensiva. A equipe precisa entrar em campo ciente de que a marca histórica só será mantida com muito trabalho, dedicação e concentração. Além disso, o contexto atual do Vasco adiciona um ingrediente especial ao confronto. Após a derrota para o Corinthians no Campeonato Brasileiro, o time busca retomar a confiança e mostrar sua força em competições internacionais. A Copa Sul-Americana é vista como uma das prioridades da temporada, e um bom desempenho diante do Puerto Cabello pode servir como um divisor de águas para o restante da campanha. A torcida, conhecida por seu apoio incondicional, promete lotar São Januário para empurrar o time rumo à vitória. Por outro lado, o técnico Fábio Carille terá a responsabilidade de montar uma estratégia capaz de explorar as fraquezas do Mendua, adversário, enquanto corrige os erros apresentados recentemente. A pressão sobre o treinador é crescente e um resultado positivo pode aliviar parte dessa tensão. Além disso, manter a invencibilidade contra times venezuelanos seria um feito simbólico, reforçando a identidade do Vasco como um clube acostumado a grandes desafios internacionais. Enquanto discutimos essa marca histórica e o peso do confronto contra o Puerto Cabello, outra questão importante merece nossa atenção. Vegetti desabafou após a derrota para o Corinthians, apontando erros infantis e a necessidade de melhorias urgentes. Será que o time conseguirá se ajustar a tempo para a Sul-Americana? Fique conosco para entender todos os detalhes desse desabafo. Derrota por 3-0 para o Corinthians no último sábado, 5, não apenas frustrou os torcedores vascaínos, como também gerou um momento de autocrítica dentro do elenco. O atacante Pablo Vegetti, capitão do time e referência técnica no ataque, não poupou palavras ao analisar o desempenho do Vasco. Em suas declarações ao Prime Video,
o argentino foi direto ao apontar que os erros infantis cometidos pelo time estão minando qualquer chance de competitividade, especialmente em jogos decisivos. Para Vegetti, o problema não está restrito à defesa, como muitos poderiam pensar após mais uma partida com 3 gols sofridos. Ele foi enfático ao destacar que a responsabilidade é coletiva, começando pelos atacantes, que precisam ajudar na marcação e evitar espaços para o adversário. Não é culpa só da defesa, é do time inteiro. Começa lá dos atacantes. Temos que defender melhor e cometer menos erros, afirmou o jogador. Segundo ele, pequenos deslizes individuais têm custado caro e facilitado a vida dos adversários, algo inaceitável em competições de alto nível como o Campeonato Brasileiro ou a Copa Sul-Americana. O desabafo de Vegetti reflete o sentimento de insatisfação que paira sobre o Vasco após os últimos resultados. Após empatar em 3-3 com o Melgar na estreia da Sul-Americana e sofrer nova derrota contra o Corinthians, o camisa 99 destacou que o time precisa evoluir rapidamente. A gente cometeu erros muito infantis que facilitaram para o adversário. É impossível competir assim. Temos que ter autocrítica e melhorar muito, disse. Para ele, esses ajustes são urgentes, já que o calendário apertado não permite margem para novos tropeços. Vegetti ainda ressaltou que o problema não é exclusivamente do treinador, mas sim dos jogadores, que precisam assumir sua parcela de responsabilidade. Outro ponto levantado pelo atacante foi a necessidade de aprender com os erros cometidos agora, antes que seja tarde demais. É melhor que aconteça agora e não mais à frente, mas a gente tem que melhorar muito, completou. Essa visão demonstra que o elenco entende a gravidade do momento e sabe que o Vasco precisa encontrar soluções rápidas para evitar uma crise maior. A pressão aumenta à medida que o time oscila entre empates frustrantes e derrotas contundentes, sem conseguir manter a consistência necessária para brigar por posições melhores nas tabelas. Além disso, as críticas de Vegetti ganham ainda mais relevância quando observamos o contexto geral do Vasco nesta temporada. Com um calendário repleto de compromissos importantes, o Gigante da Colina não pode se dar ao luxo de desperdiçar pontos ou oportunidades. A equipe precisa urgentemente encontrar equilíbrio entre setores, corrigir falhas defensivas e ser mais eficiente no ataque. Sem isso, será difícil sonhar com objetivos maiores, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa Sul-Americana. Por outro lado, o desabafo de Vegetti também serve como um chamado à união. Ao assumir parte da responsabilidade, o capitão demonstra liderança e abre espaço para que o elenco trabalhe em conjunto para superar esse momento delicado. Agora, cabe aos jogadores e à comissão técnica transformar essas palavras em ações dentro de campo. Enquanto discutimos o desabafo de Vegetti e a necessidade de melhorias urgentes no Vasco, outra questão importante merece nossa atenção. Fábio Carille enfrenta um clima tenso no vestiário, com rumores de insatisfação e discussões sobre sua permanência. Será que o treinador resistirá à pressão ou abrirá caminho para um novo comando técnico? Fique conosco para entender todos os detalhes dessa polêmica. O técnico Fábio Carille vive dias tensos no comando do Vasco da Gama. Após a derrota por 3-0 para o Corinthians e as críticas públicas de jogadores como Pablo Vegetti, o ambiente no vestiário tornou-se insustentável, levantando sérias dúvidas sobre a continuidade do treinador no cargo. Segundo apurações recentes, a relação entre Carille e parte do elenco está abalada e a insatisfação interna cresce a cada resultado negativo. No entanto, demiti-lo não é uma decisão simples, principalmente devido ao alto valor da multa rescisória, estimada em 6,3 milhões. A pressão sobre Carille aumentou após a partida contra o Corinthians, marcada por escolhas táticas questionáveis e desempenho abaixo do esperado. O treinador optou por escalar um time alternativo, priorizando a Copa Sul-Americana, mas o resultado foi desastroso.
A derrota expôs fragilidades defensivas e falta de organização coletiva, reforçando as críticas de torcedores e especialistas. Além disso, o desabafo de Vegetti, que destacou erros infantis e a necessidade de melhorias urgentes, colocou ainda mais holofote sobre o trabalho da comissão técnica. Para muitos, o momento exige uma mudança drástica no comando para evitar que a crise se agrave. No entanto, a diretoria enfrenta um dilema financeiro. Contratado no início de 2025, Carille tem um salário mensal na casa dos R$700 mil e com contrato válido até 31 de dezembro desse ano. Caso o Vasco decida rescindir o vínculo, terá que arcar com valores pendentes, totalizando cerca de R$6 milhões. Esse montante é considerado alto para um clube que ainda busca equilibrar suas finanças e investir em reforços. Por isso, a diretoria hesita em tomar uma decisão precipitada, especialmente com compromissos importantes pela frente, como o confronto contra o Puerto Cabello pela Sul-Americana. Outro fator que complica a situação é o calendário apertado. Mesmo que Carille seja dispensado nos próximos dias, encontrar um novo treinador capaz de assumir imediatamente e implementar mudanças significativas é um desafio. Com jogos praticamente toda semana, o tempo para adaptação seria mínimo. Além disso, a chegada de um novo comandante exigiria ajustes no planejamento financeiro, algo que pode ser inviável no curto prazo. Apesar disso, o nome de Fernando Diniz continua sendo ventilado como a principal alternativa caso Carille deixe o clube. O presidente Pedrinho sempre demonstrou admiração pelo trabalho do treinador, conhecido por seu estilo ofensivo e inovador. Para muitos torcedores, Diniz seria a solução ideal para resgatar a identidade do Vasco e trazer mais competitividade ao time. No entanto, além das questões financeiras, a contratação de Diniz também depende de sua disponibilidade e interesse em retornar ao gigante da colina. Internamente, há quem defenda que Carille deve permanecer pelo menos até o meio da temporada, dando tempo para que o trabalho seja avaliado com mais calma. Afinal, o treinador foi contratado com objetivos claros, e substituí-lo agora poderia gerar ainda mais instabilidade. Por outro lado, a pressão da torcida e o descontentamento no vestiário tornam essa possibilidade cada vez mais remota. Enquanto isso, o Vasco segue em um momento delicado, onde decisões estratégicas precisam ser tomadas rapidamente. Manter Carille significa apostar na recuperação de um projeto que ainda não decolou, mas demiti-lo exige um planejamento financeiro cuidadoso e a busca por um substituto capaz de elevar o nível do time. O futuro do comando técnico do Vasco está em jogo, e cada passo dado pela diretoria será fundamental para definir o rumo desta temporada. E aí, torcedor vascaíno, o que você achou dessas notícias quentes do nosso gigante da colina? Será que o Vasco conseguirá manter sua invencibilidade histórica contra times venezuelanos no jogo contra o Puerto Cabello? Na sua opinião, essa marca pode ser um diferencial para motivar o time ou o desempenho recente preocupa? Além disso, o que você pensa sobre o desabafo de Vegetti após a derrota para o Corinthians? Você concorda que os atacantes também têm responsabilidade na organização defensiva ou a culpa é exclusiva da defesa? Como vê a necessidade de autocrítica e união no elenco para superar esse momento difícil? E sobre a permanência de Fábio Carille? Na sua visão, o treinador deve continuar no comando, apesar da pressão e dos resultados ruins, ou é hora de abrir espaço para um novo técnico, mesmo com a multa rescisória alta? Fernando Diniz seria a solução ideal para o Vasco nesta temporada? Agora queremos ouvir a sua opinião. Deixe nos comentários o que você espera dessas movimentações no Vasco. Você acredita que o clube está no caminho certo para reconquistar sua grandeza no cenário nacional e internacional? Compartilhe suas ideias e participe dessa conversa com a nossa comunidade vascaína. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar o like para ajudar esse texto a alcançar mais torcedores como você.
Além disso, inscreva-se no canal para ficar por dentro de todas as novidades sobre o Vasco da Gama. Ative as notificações para não perder nenhum update e continue acompanhando as emoções do Gigante da Colina. E claro, deixe seu comentário abaixo respondendo as perguntas ou dando sua opinião sobre as notícias. Sua participação